Olá, irmãos. Sejam bem-vindos novamente a Sobre a Rocha. Hoje nós vamos começar a estudar propriamente o Evangelho de São Mateus. Nós vamos começar hoje a primeira parte, capítulo 1, capítulo 2. Ao meu ver, seria mais producente que vocês lessem os textos antes de ouvir o vídeo. Mas se não for possível, não deixe de ler posteriormente para que as mensagens fiquem bem mais gravadas na sua mente e principalmente no seu coração. Como eu já disse antes na introdução, Mateus abre o seu evangelho falando sobre o nascimento do Messias, ou a encarnação. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E logo no início do livro, Mateus faz questão de citar a genealogia de Jesus. Curiosamente, irmãos, a palavra genealogia deriva de Gênesis, que significa origem ou princípio. Ou seja, Mateus, ele começa fazendo uma referência ao primeiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, que é o Gênesis. Segundo o Antigo Testamento, o Messias seria descendente de Abraão e de Davi. E os judeus sabiam muito bem disso. Daí a razão pela qual Mateus deixa claro que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, como descendente de Abraão, Jesus veio para cumprir a promessa feita por Deus lá em Gênesis 12, de 1 a 3, e abençoar todas as nações da terra. E como descendente de Davi, Jesus veio para cumprir a aliança que Deus fez lá em 2 Samuel 7,16 e manifestar a todos o seu reinado eterno. Considerando, irmãos, que a época em que Abraão viveu, nós temos aí aproximadamente 2000 anos de genealogia, de Abraão até Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui um desafio para as mulheres desse grupo. Eu quero que vocês encontrem nessa genealogia a citação de 5 mulheres. E se você encontrar, pode colocar aqui no grupo para que todos tomem conhecimento disso. Logo depois de apresentar a genealogia de Jesus, falando que ele é filho de Davi, ou descendente de Davi, descendente de Abraão, Mateus começa a falar sobre a sua concepção sobrenatural. Em primeiro lugar, ele deixa claro que a gravidez de Maria foi uma obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele afirma que foi um anjo do Senhor que anunciou a concepção para José. E disse inclusive o nome que o menino deveria receber, Jesus, ou em hebraico, Yeshua, que significa o Senhor salva. A salvação, irmãos, ou a libertação, era uma promessa que todos os judeus aguardavam há vários séculos. É por isso que o anjo faz questão de afirmar a José que o menino que será gerado salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Logo depois, Mateus faz a primeira referência direta ao Antigo Testamento, citando o texto lá de Isaías, capítulo 7, versículo 14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Então o próprio Mateus acrescenta que significa Deus conosco. Ou seja, Jesus é a revelação perfeita do Deus Pai. Jesus é o Deus presente, o Deus intervindo na história com a finalidade de nos salvar do pecado e da morte. Agora nós vamos no capítulo 2. No capítulo 2, Mateus começa falando sobre a visita dos magos. Depois ele vai falar sobre a fuga de José e de Maria para o Egito, a matança dos meninos ali em Belém e do retorno de Jesus para a cidade de Nazaré. Pode parecer que tudo isso aconteceu muito rápido, mas não foi. A visita dos magos, que eram sacerdotes ou sábios lá do Oriente, foi pelo menos 2 anos depois do nascimento de Jesus e, é claro, ele não estava mais na manjedoura quando eles chegaram. Esses magos, eles eram de nações pagãs,
como a Pérsia ou a Babilônia. Mas Mateus faz questão de registrar que até eles reconheceram que Jesus era o rei dos judeus e por isso foram lá até Belém com a finalidade de adorá-lo. Nessa mesma época, irmãos, José e Maria foram advertidos pelo anjo do Senhor mais uma vez de que Herodes o Grande tinha intenção de matar o menino Jesus. Não poderia haver outro rei além dele. Então eles fugiram imediatamente para o Egito. Como Herodes não obteve êxito na sua busca por Jesus, ele tomou uma atitude radical, uma atitude cruel. Ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores. E houve choro, houve muito lamento. Somente 4 anos mais tarde, com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu novamente para José lá no Egito e disse que ele já poderia voltar para Israel. A família então voltou e foi morar na cidade de Nazaré, na Galileia, uma cidade insignificante e desprezada no contexto político e geográfico daquela época. Lembre-se das palavras de Natanael, lá em João 1,46. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Para terminar esse nosso estudo de hoje, eu quero destacar que somente no capítulo 2, Mateus faz 3 referências diretas ao Antigo Testamento. Ele cita Miqueias 5,2, que fala que a cidade de Belém seria o local do nascimento daquele que conduzirá o povo de Israel. Ele cita Oséias 11,1, que se refere à libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Daí vem a frase, do Egito eu chamei o meu filho. E finalmente ele cita Jeremias 31,15, que alude ao grande lamento que se levantou em Jerusalém quando os jovens foram levados para o cativeiro da Babilônia. Em todas as citações, irmãos, Mateus repete aquela famosa fórmula: assim escreveu o profeta. Cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Cumpriu-se o que foi escrito pelos profetas. E com isso eu repito mais uma vez, ele está fazendo uma relação entre as escrituras do Antigo Testamento e a vida de Jesus Cristo, que é apresentado insistentemente como o Messias ou enviado de Deus. Uma breve reflexão para terminar, irmãos. Jesus é o Deus conosco. Ele veio para nos salvar do pecado e da morte. E você pode receber essa salvação hoje mesmo, entregando a sua vida para Jesus e o convidando para habitar em seu coração. Um grande abraço a todos e até a próxima.